Bom, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia em que o governador André Putinelli vai fazer um balanço do seu MS Forte como parte das comemorações do 34º aniversário de criação do estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul foi criado pela Lei Complementar número 31, de 11 de outubro de 1977. 77, é? 77 não, Sérgio Cruz, 77, tá certo. Tô ruim de matemática aqui, ó. No evento das 7 horas da noite, vai estar presente também o prefeito Nelsinho Trade, que no período, durante o dia, esteve em Brasília, em audiência com a ministra Ideli Salvati das Relações Institucionais, com o superintendente da SUDECO, Marcelo Dourado, e uma reunião sobre mobilidade em grandes cidades, com a presença do secretário do PAC, Maurício Muniz, do subchefe de Assuntos Federativos, Olavo Noleto, e do secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin. E às 7 horas, né, junto com o governador André Putinelli, presta contas do governo do PMDB, no MS Forte, o grande plano de desenvolvimento econômico estrutural do governo de Mato Grosso do Sul. Sobre este assunto e sobre a viagem do governador ao Chile, o governador chegou ontem do Chile, né? Chegou quietinho, não falou nada. E sobre as providências que o estado de Mato Grosso do Sul tomou com relação a uma possível ameaça, né? Possível não, ameaça da febre aftosa vindo do Paraguai, numa entrevista do dia que a gente vai mostrar daqui a pouco com a secretária de produção, Maria Tereza Correia da Costa Dias, daqui a pouquinho neste programinha. Daqui a pouco vamos mostrar a pesquisa, né? A pesquisa de avaliação do governo André Putinelli, feita pelo Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul, IPEMES, com uma rápida entrevista com o diretor do Instituto, Lauredi Sandim, concedido ao programa Tribuna Livre das 7 horas da manhã. Eu estou vendo aqui a manchete do Jornal Correio do Estado de hoje, a história da CPI das construtoras, né? Quando o deputado Maurício Picarelli, movido não sei por que razão especial, resolveu criar a CPI, apresentar o requerimento criando a CPI das construtoras, eu falei aqui nesse programa que era uma CPI que já nascia morta, né? Porque, em primeiro lugar, a Assembleia não tem competência para legislar sobre a iniciativa privada, né? A iniciativa privada está lá. Em segundo lugar, as construtoras dessas casas do BNH aí não tem nada a ver com o governo de Mato Grosso do Sul, até porque essas construtoras não estão edificando conjuntos habitacionais sociais, né? Está financiado pelo PAC, mas é uma outra linha de financiamento que não tem nada de contrapartida do governo do estado, nem das prefeituras. É uma coisa feita direto da empreiteira, né, da construtora, com a Caixa Econômica Federal. Logo, então, o estado está totalmente fora de sua competência e suas atribuições. A primeira coisa que eu achei, aliás, foi só isso que eu achei também, né, que a Assembleia poderia muito bem desenvolver um outro tipo de pressão, né, para resolver o problema das construtoras e os seus trabalhadores, sem querer mexer com CPI, né? CPI, aí vai obrigar um diretor
de construtor lá, ele não tem relação nenhuma com o Estado, né? Não tem dinheiro do Estado, né, no trem, tem dinheiro federal, mas não tem nada. Aí seria o caso de criar uma CPI em nível nacional. Eu falei isso aqui no programa e está dando exatamente isso. Os próprios deputados já estão chegando a essa conclusão. É outro negócio, toma decisão precipitada, né? No calor, alguém foi lá reclamar para o Picarelli, no programa do Picarelli, porque a empreiteira não está pagando direitos os trabalhadores, tem não sei o quê, aí ele já se entusiasma, já faz um programa lá na televisão, já leva o programa para a Assembleia, já envolve todos os deputados na questão, aí faz as coisas erradas. E eu estou vendo aqui no jornal, instaurada há 17 dias, a CPI das construtoras ainda não conseguiu realizar a primeira reunião, que foi adiada 2 vezes, de quarta, dia 28, para ontem e agora para o dia 6 de outubro. Além dos adiamentos, a CPI sofreu uma baixa. O deputado Paulo Duarte deixou o grupo por considerar que não há fato determinante que justifique os trabalhos. Está certo. O deputado sabe. O deputado sabe das coisas. Será que ele não assinou o requerimento? Se bem que assinar o requerimento tem muito a ver, mas à medida que você assina, você já assume quase que um compromisso. Eu sempre defendi isso. Você vai, deputado, por exemplo, que assina qualquer documento, eu considero que ele assume o compromisso. Mesmo quando é um documento, um requerimento para tramitação, como no caso das CPIs e tal. Eu nunca assinei documento, não. Me apareceu uma vez um documento para assinar uma emenda da pena de morte. Era uma emenda da pena de morte do deputado Farabolini Júnior do PTB, que já morreu. Chegou, pediu para assinar, para tramitar, eu falei, não assino, eu só assino aquilo que eu estou de acordo. Eu sou contra a pena de morte, por que eu vou assinar uma emenda para tramitar, assinar uma emenda para tramitar, para criar a pena de morte no Brasil? Que coerência é essa minha? Se eu sou contra, eu não vou assinar, pô. Mas a maioria não vê assim. A maioria assina, né? Chegou, assinou para agradar o deputado, tal, para tramitar, no fim, né? Cria um problema, porque se ele não assina, outro não assina, termina não prevalecendo o pensamento daqueles que são contra a emenda, e ela não vai nem tramitar. A greve dos bancários. Tem gente tweetando aí para o Sérgio Cruz e mandando Facebook para o Sérgio Cruz, meio que exigindo a posição do Sérgio Cruz com relação à greve dos bancários. Eu acho que a greve é o último recurso, né, que o trabalhador deve adotar. O último recurso. Tem que tentar todos os outros recursos, tal. Se não conseguir de jeito nenhum, aí vai ser a greve é exatamente o ponto do impasse. E essa greve dos bancários, eu acho ela que é a última gota, né? Porque os bancários estão tentando um reajuste digno já há muito tempo e não conseguem. Porque esse dinheiro no sistema, na economia brasileira, no sistema financeiro brasileiro, só quem ganha dinheiro é banqueiro. Banqueiro está ganhando para especular e se aproveita da mão de obra barata dos bancários para ganhar mais dinheiro. Então, nada mais que justa a guerra, a greve dos bancários do Brasil. Ver se melhora, né, o salário e tal. E é interessante, né? Os bancos deviam... Eu estava vendo uma entrevista hoje, não sei nem de que, só que eu achei muito pertinente. Uma pessoa lá, falando em inglês até. Que o grande mal dos países capitalistas é não exigir que os bancos invistam em desenvolvimento. Quer dizer, o banco aplica só em especulação financeira. Quando os bancos foram beneficiados na crise de 2008, e esse benefício tivesse sido revertido em financiamento do desenvolvimento, é bem possível que as crises que estão explodindo hoje
na Europa, na Grécia, Portugal, Espanha, Itália, não tivesse efeito tão devastador como está tendo hoje para toda a Europa e para todo mundo, é claro. A crise não é localizada, a crise é uma crise global, uma crise globalizada, com maior ou menor intensidade aqui e ali, mas é crise. Outra notícia aqui é o negócio mais uma pressão do governo para reduzir, né, o financiamento da casa própria e reduzir um pouco também a especulação imobiliária, né, porque eu vou te contar, esse negócio de PAC 1, PAC 2, financiamento de casas, né, do jeito que está vindo aí, daqui a pouco ninguém vai conseguir comprar mais casa porque a prestação vai ser tão alta que você não vai conseguir pagar. Mesmo as sociais, porque uma casa, você vai qualquer terreno que você vai comprar hoje aqui em Campo Grande é 40, 50 pau. Na periferia do subúrbio, longe, você encontrar um terreno de 50 mil reais. Quer dizer, é uma especulação terrível. Então, você compra um terreno caro, daqui a pouco você não consegue mais. Tão caro que você não consegue mais pagar sequer a prestação. Então, o governo agora passou a exigir esgoto sanitário em todos os financiamentos. Só vai financiar, o Estado vai construir um conjunto habitacional, a Prefeitura, Estado, Prefeitura e União vão construir o conjunto habitacional. Tem que, em primeiro lugar, tem que provar que tem recurso para sair o financiamento, que tem que incluir no financiamento já o esgotamento sanitário. Então, tanto paga, mas tem que sair o financiamento. Eu não sei por que o Marum está tão bravo, né, com esse negócio que vai dificultar, principalmente nas pequenas cidades. Né? Não dificulta nada. É só, o dinheiro já está lá, é só o que pode acontecer é encarecer um pouco o imóvel. Mas já vai encarecer supervalorizando, né? Porque vem com esgoto, geralmente tem asfalto, já tem uma lei aí que obriga também a fazer asfalto. Então já para dar o mínimo de qualidade, né, de vida para as pessoas. Não começa a fazer casa de qualquer jeito aí, de repente a casa está caindo, tem lugar que as casas estão caindo por cima das pessoas. E IPEMES aponta que a aprovação ao governo do André Putinelli chega a 86,4%. Está aqui no jornal O Estado, que pesquisa do Instituto IPEMES, realizada em parceria com o jornal Estado, Campo Grande News FM Capital, revela que a avaliação positiva do governo André Putinelli chega a 86,4%. Nosso programa Tribuna Livre, da FM Capital e Via Morena, nós abordamos esse assunto, repercutimos hoje de manhã, quer dizer, ontem repercutimos a avaliação da administração do prefeito Nelson Trade, que está mais ou menos empatada com a do André em nível de Estado e nível de Campo Grande. E nesta manhã nós fizemos uma avaliação exatamente dos dados do governo do Estado, com uma entrevista que nos foi concedida pelo diretor do IPEMES, Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul, economista Lauredi Sandim. Gente amiga, vamos repercutir com o Lauredi Sandim, diretor do IPEMES, que está aqui, esteve ontem, né? A gente divulgou a avaliação da pesquisa de opinião sobre a administração do prefeito Nelson Trade. E hoje ele vem para a gente repercutir a pesquisa de avaliação da administração do governador André Putinelli. Bom dia, Lauredi. Bom dia, Sérgio, a todos os ouvintes da Capital FM, ao Marquinhos, Madureira, ao nosso coordenador e também aos nossos diretores Landes e Cacá. Os números do Putinelli não variaram muito de março para cá, né, Lauredi? De março estava 64, em maio 66 e pouco, 66,5, em julho 59 e agora para 66, volta para 66. Está crescendo os números ou você acha que vai estabilizar? Neste ano ele está estabilizado, mas com regular a prova já atinge a 86%.
Então, se perguntássemos para o entrevistado, você aprova ou desaprova a atuação administrativa do governo André Putinelli, daria 86 de aprovação contra apenas 14 de desaprovação. Então, já nesse quesito, está aumentando a avaliação positiva, justamente no critério do regular positivo. Bem, vocês me permitem só fazer a divulgação desses números da pesquisa, para que vocês aí tenham uma maior tranquilidade para esse bate-papo. Está permitido. Muito obrigado, senhor Sérgio Cruz. Para que o nosso ouvinte tenha, então, os números desta pesquisa realizada pelo IPEMS, o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul, que está há 20 anos no mercado, em parceria com a FM Capital, a viamorena.com e também o site de notícias Campo Grande News. A pesquisa foi realizada dos dias 19 a 28 de setembro, uma pesquisa de avaliação administrativa do governo André Putinelli. Foram 1.500 entrevistas nos 40 maiores municípios do estado, com eleitores de 16 anos ou mais. O intervalo de confiança dessa pesquisa é de 95%, com margem de erro de até 2,3 pontos percentuais, para mais ou para menos. 15,6% dos eleitores avaliaram como ótima a administração do governo estadual. Já 50,60% dos pesquisados avaliaram a administração estadual como boa. Somando-se a avaliação ótima e boa, o governador André Putinelli chega nesse mês de setembro com 66,20% de aprovação contra 59,80% no mês de julho. Em julho, a administração estadual foi avaliada como regular por 24,33% da população. Em setembro, o índice caiu para 20,20%. Se somarmos aí os índices de avaliação ótima, boa e regular à prova, o governador alcança 86,40% de aprovação. Em julho, essa avaliação era de 84,13%, demonstrando assim, através da pesquisa, o crescimento da sua avaliação administrativa frente ao governo do estado. 3,93% dos eleitores avaliaram a administração André Putinelli como ruim e 5,67% como péssima. O seu índice de desaprovação também diminuiu. Em julho, 15,87% da população não aprovava a sua administração. Agora, em setembro, o número diminuiu ainda mais no quesito desaprovação. Ficou em 13,60%, seu Sérgio Cruz. Muito bem, seu Marcos. Muito bem. Parabéns, né? Parabéns. Muito obrigado. Fez um release excepcional. Interessante. Lauredi, o interior e capital, como é que está a aprovação do... Então, vou responder pelo Lauredi também, viu, seu Sérgio Cruz? Também está pronto aqui. A avaliação da administração do governador André Putinelli, capital e interior. Na capital, o governador André Putinelli tem 68,28%. No interior, 65,17%. No quesito aprovação ótima e boa, somando-se dá 66,20%. No regular à prova, na capital, a administração do governador André Putinelli chega a 18,18% e no interior de 21,19%, no total de 20,20%. No regular desaprova, na capital 3,03%, no interior 4,48%, num total de 4%. E a desaprovação, que é ruim, e o péssimo, na capital 10,51%, no interior 9,15%, que dá 9,60%, seu Sérgio Cruz. Mas, Lauredi, como é que você explica essa aprovação maior do Putinelli em Campo Grande e um pouquinho menor no interior? Quer dizer, ele está trabalhando mais no interior do que na capital e tem uma aprovação melhor na capital. Seria a repercussão do trabalho dele no interior, na capital? Não, eu acho que não. Seria assim, o recall, a lembrança da marca de gestão dele quando ele passou pela Prefeitura de Campo Grande. E então é apenas em função disso, porque se observarmos a diferença é de menos de 2% da aprovação positiva da capital em relação ao interior. Então isso está dentro da margem de erro. Então é normal, porque realmente o André, ele foi durante 8 anos prefeito de Campo Grande, então ele tem um maior volume de obras, porque
e vem aquela lembrança, aquele recall desde a época dele como prefeito também. Lauredi, dos itens avaliados pelo público, pelo eleitor na sua pesquisa, qual o de maior aprovação e qual o de menor aprovação? A maior aprovação são as obras assim, no setor de infraestrutura, recapeamento asfáltico, porque o governo André também ajuda muito os municípios em parceria em termos de recapeamento, asfaltamento de vias urbanas e de rodovias. Então, esse é o principal item. Aí também vem o critério de pontes. O governo construiu muitas pontes, umas pontes inclusive novas, assim, pontes de concreto, e também as casas populares. Ele investiu muito nesse setor de habitação, aparece muito bem também na pesquisa, o item habitação popular. E o negativo, como ontem eu disse em relação ao município, também em relação ao Estado e à União, é a saúde. Então a saúde é o grande problema de todos os administradores, porque os recursos são insuficientes e todos eles lutam por uma PEC aí para adicionar mais recursos para a área e que há muito tempo tramita e ainda não foi aprovado. Quer dizer, o governador comemora hoje os 34 anos da divisão do Estado e presta contas do MS Forte. Quer dizer que ele segundo a pesquisa, ele tem o que festejar. Ah, com certeza, porque o governo está muito bem avaliado e mantém uma avaliação firme, positiva, sustentável, porque não tem assim oscilações na avaliação, porque nós colhemos esse material nos 40 municípios mais populosos do estado, de 2 em 2 meses, 1.500 entrevistas. Então, a gente observa que é uma avaliação sustentada. Então, ela não tem assim picos. Uma hora, por exemplo, está com 65, outra hora com 40. Ela é bem dinâmica e uma avaliação bem consistente. Lauredi, você que tem muita prática em pesquisa e experiência nessa área, estatística, você acha que esses 86% de aprovação do governador André Putinelli, quanto que ele vai transferir para os candidatos a prefeito nas próximas eleições? Até quando se encerrou aquelas eleições, as passadas, até na época, numa entrevista para o jornalista Eli Souza, no jornal Entrevista, eu disse o seguinte, que o PMDB iria se reforçar, iria se fortalecer no Estado. Então, e pelos levantamentos, pelas pesquisas que tenho feito assim, no interior do Estado e na capital, o André Putinelli é o grande eleitor hoje em Mato Grosso do Sul. Então ele vai ser assim, decisivo, não apenas em Campo Grande, mas como na maioria dos municípios, tanto pequeno, de qualquer porte, pequeno, médio e grande. Muito bem, muito obrigado, Lauredi, por sua presença aqui e por sua entrevista ao nosso programa. E vamos aí, né, acompanhar as pesquisas, continuar acompanhando as pesquisas interessantes. Tá certo, Sérgio. Agora daqui pesquisa dá voto e dá audiência, né? E daqui a alguns dias nós já teremos um quadro mais delineado, né, após esse processo de migração partidária aí. Então aí nós vamos começar a divulgar mais algumas pesquisas. Já é possível fazer pesquisa em Campo Grande? Eu tenho feito mensalmente, pesquisas internas, né? Certo, mas inclusive para os pré-candidatos. Todos. Quem que o governador André Putinelli e o prefeito Nelson Trade devem apoiar, em relação àqueles 5 nomes, em relação ao contexto geral, com mais os nomes da oposição e da própria base do governo e do prefeito que também postulam. Então, em torno de 10, 11 nomes. A gente tem feito uma medição através do mercado eleitoral, que é uma coisa bem consistente, onde a gente consegue, uma metodologia que o IPEMS utiliza, a gente consegue baixar o índice de indecisos para uma realidade próxima a uma eleição, que seria em 9, 10%. Aí a gente mede o nível de conhecimento, a imagem, tanto positiva quanto negativa, o mercado de voto, as intenções de votos, como as rejeições também, e isso daí nós temos feito, e como eu disse,
logo, logo vamos começar a divulgar essas pesquisas, né, a partir do momento que se definir aí esse quadro partidário. Agora, Laura, de hoje você acredita que tenhamos aí para as eleições de 2012, né, para a prefeitura da nossa capital, em torno de quantos candidatos? Eu acredito que deva ter 3, porque vem o candidato do governo, esse candidato ungido, na minha avaliação, favorito, e depois, certamente um do PT, talvez de outro partido também. Tem que ser corajoso, de repente, para marcar território, mas sem chances, porque, na verdade, a estrutura, a autoestima da população do Campo Grandense é excelente, então é muito difícil ganhar, quer dizer, é muito difícil tirar o poder das mãos do grupo do André Putinelli e do Nelsinho Trade. Isso aí, a pesquisa, né, e as declarações, os detalhes do presidente do IPEMS, Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul, o economista Lauredi Sandi. Lauredi me lembra Camapuã, por que me lembra Camapuã? Porque o Lauredi saiu da entrevista de manhã na FM Capital e foi direto para Camapuã participar dos festejos de aniversário de Camapuã. É interessante Camapuã, um destaque especial, porque Camapuã, em que pese a história, né, não ter guardado os números, as datas e tal, é a cidade mais antiga do território do Mato Grosso do Sul. A cidade mais antiga que tem é Camapuã, mais antiga mesmo que Corumbá, né, que historicamente, não, matematicamente é a mais antiga, porque é a única que tem um registro, né, data do dia em que foi fundada, tal, há 233 anos. Mas Camapuã é a mais antiga ainda do que Cuiabá, que Corumbá, porque Camapuã foi fundada no início, né, no início da descoberta do ouro em Cuiabá. Não tinha nada aqui, só passou, e Camapuã ficava no roteiro das Monções. Então, onde hoje é a cidade de Camapuã, foi criado o sítio de Camapuã, dos irmãos Leme, lá que era um sítio, né, que transformou num vilarejo, onde os bandeirantes, as pessoas que demandavam de São Paulo, saindo de Porto Feliz, né, subindo o Rio Pardo, terminava em Camapuã. Camapuã ali reabastecia, o pessoal subia, pegava o Rio Coxim, o Taquari, o Rio Paraguai, e subia para Cuiabá. E na volta mesmo o roteiro. Por muito tempo, né, o caminho foi esse. Não o primeiro caminho da descoberta do ouro em Cuiabá foi exatamente a passagem aqui pelo Rio Pardo, Anhanduízinho, passando por perto de Campo Grande, pegando o Rio Aquidau, no Rio Miranda e pegando o Paraguai. Mas logo em seguida mudou-se o caminho nesse roteiro de Coxim, que permaneceu por muito tempo, né, esse caminho aí. Então criou-se Camapuã, a primeira cidade do sul de Mato Grosso, ou de Mato Grosso do Sul. E a segunda cidade de Mato Grosso, né, porque a primeira foi Cuiabá. Lá fundaram Cuiabá, logo em seguida vieram e criaram o sítio de Camapuã, que é uma cidade. Parabéns à população. Olha, seria interessante, eu acho que deve ter alguém fazendo isso, né, que algum historiador levantasse essa história de Camapuã. Era interessante, era bonita a história de Camapuã, né? Tem passagens de grandes expedições por Camapuã. Por Camapuã passou a expedição russa, passou expedição a Coluna Prestes, passou tudo, que ia para pessoal da Segunda Guerra Mundial, Guerra do Paraguai, passava por Camapuã. José Antônio Pereira, quando veio fundar Campo Grande, passou por Camapuã, trouxe de Camapuã telha para
para cobrir a capela que era de sapé, coberta de sapé, onde hoje é a igreja de Santo Antônio. Tá? Então tem toda uma história muito bonita passando por Camapuã. Seria bom, né, que historiadores daqui para frente passassem a se interessar em contar toda essa história, porque ela faz parte, né, da história, da parte mais rica da história de Mato Grosso do Sul. Vamos fazer um pequeno intervalo. Depois do intervalo, nós vamos, na entrevista do dia, apresentar a secretária Tereza Cristina Correia da Costa Dias, secretária de Produção, falar aqui sobre uma porção de assuntos sobre febre aftosa, sobre a viagem do governador ao Chile e outros assuntos de interesse de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. Daqui 3 minutos. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Precisamos de 1 minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. A Capital 95 está há 29 anos no ar, com uma equipe de profissionais empenhados 100% do dia a você, ouvinte, tocando alegria e vendendo o seu produto de maneira séria e objetiva. Jornalismo de credibilidade, site moderno e interativo, alta tecnologia e equipamentos, estúdio de apoio ao vivo na Feira Central, shows e muitas promoções. Tudo isso fazem da Capital 95 uma rádio completa, única e exclusiva para você. A Golden Age Pousada Geriátrica está preparada para receber o seu idoso nos finais de semana, em suas viagens de negócio e também como morador efetivo. Ela é a primeira do estado a ter vigilância por câmeras monitoradas 24 horas, onde você pode acompanhar o nosso tratamento ao seu idoso. Consulte os preços para completar o nosso quadro de moradores. Golden Age, 3305-3642, 3305-3642. Antes de mostrar a entrevista do dia, nesse programa eu queria abordar aqui rapidinho 2 problemas. Primeiro, o problema da declaração da presidente Dilma sobre o problema de gestão na saúde do Brasil. Segundo, esse problema que está acontecendo aí com relação ao Conselho Nacional de Justiça, a declaração da corregedora, ministra corregedora do Conselho Nacional de Justiça sobre esse juízes que cometem crimes e tal. A presidente Dilma está certa, né, quando admite que
tem problema sério de gestão no sistema de saúde do Brasil. E ela faz umas comparações interessantes, que ela fala que o problema de saúde existe no mundo inteiro e cita como exemplo o problema dos Estados Unidos, que está tentando, né, criar um próprio SUS contra a reação dos grandes lobbies da indústria da saúde nos Estados Unidos. Mas o problema de gestão aqui no Brasil é público e notório, né? Dinheiro que vem para a saúde, dinheiro do SUS, os municípios que são os gestores, não aplicam o dinheiro 100% do dinheiro em saúde. Eles criam as planilhas, né, interessantes aí, e terminam desviando esse dinheiro, inclusive para campanhas eleitorais. Então, o que precisa ser feito, antes de se criar, né, qualquer fonte de financiamento para ampliar os recursos da saúde, é uma política séria de gestão na saúde. Uma auditoria, uma limpeza geral na saúde, para ver, né, levantar tudo o problema da saúde. Por que que o dinheiro, por exemplo, que vem para a Santa Casa de Campo Grande nunca dá? O dinheiro que vem para os municípios nunca dá. Então isso é que precisa levantar, porque tem um ralo. E esse ralo é que precisa ser fechado. Com relação ao problema do Conselho Nacional de Justiça, a ministra corregedora deu uma declaração, uma entrevista, né, dizendo que por trás da toga se escondem muitos bandidos e se encobrem muitos crimes, né, tal. Eu acho, primeiro, tudo isso porque há na Associação dos Magistrados do Brasil uma proposta, uma ação no Supremo Tribunal Federal reduzindo as competências e atribuições do Conselho Nacional de Justiça com relação ao julgamento de juízes, né? Juízes infratores. E essa, eu acho que não deve ser reduzido, aliás, deve ser ampliada a atribuição, deve ser ampliada a competência do Conselho Nacional de Justiça e não reduzir essa competência. Reduzir para proteger bandido, não. Agora, não fica bem também para a ministra fazer uma declaração de que existem bandidos togados, tal. Acho que ela exagera na medida que a responsabilidade dela é muito grande, né, quando faz um tipo de declaração genérica. O que eu acho que ela devia fazer era denunciar, né? Ó, tem esse caso, esse caso, esse caso, esse caso. Tem um processo, está aqui, ó. Juiz tal, mostrar. Esse cara devia fazer isso. Não ficar jogando. Tá. Só isso. Agora, quanto às atribuições do Conselho Nacional de Justiça e competências, eu acho que devia ser mantida, no mínimo mantidas, o que já existe, no mínimo mantido o que já existe aí em matéria de atribuição e competência deste Conselho, que é o único jeito que você tem de acionar a justiça, é exatamente esse. Bem, vamos então, rapidinho, à entrevista do dia. Participa da entrevista o Marcos Faria, né, da FM Capital, programa Tribuna Livre, e a entrevista é com a secretária da Produção de Mato Grosso do Sul, Maria Cristina Correia da Costa Dias. A nossa convidada de hoje é a secretária de Estado de Desenvolvimento Agrário, de Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo, Tereza Cristina Correia da Costa Dias. Em função da confirmação aí de casos de febre aftosa no Paraguai e também da necessidade de medidas para garantir a sanidade animal e vegetal, o governo de Mato Grosso do Sul, ele decidiu proibir a entrada de veículos de produtos e subprodutos orgânicos e agropecuários originados daquele país que representam risco fitossanitários. Em prática, o que isso representa para o nosso Estado em termos de garantia, secretária, com relação à febre aftosa? Bom dia, é um prazer tê-la aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês também, todos os ouvintes da Rádio Capital.
Na verdade, quer dizer, o foco está a 150 quilômetros, mais ou menos, da nossa fronteira, só que nós precisamos tomar algumas medidas de precaução. O vírus é um vírus como da gripe, como outro qualquer, ele anda na roupa das pessoas, ele anda no carro, embaixo, na lama que grudou, enfim. São pequenos esses riscos, esse tipo de risco é pequeno. Qual é o maior risco? O maior risco são animais de casco partido, né, como porco, ovinos e os bois, os bovinos. Mas o carro pode ser um veículo. Como nós não sabemos, o Paraguai ainda não colocou às claras as medidas que ele tomou, as rotas que esses veículos fazem, fez-se necessário. Nós até titubeamos um pouco, porque quanto mais você tem que fazer a repressão correta, mas você não pode exagerar também, porque o exagero você sabe que gera o quê? Pressão, e a pressão acaba vindo coisas por debaixo do pano. Sim. Mas essa medida foi necessária naquele momento, porque nós precisávamos montar as barreiras de pulverização desses veículos para evitar o máximo possível esse risco. Nós não podemos, a nossa tolerância hoje, nós estamos aqui como Nova York lá, é tolerância zero para aftose. Então foi preciso e nós fizemos, e as barreiras estão montadas, nós estamos pulverizando. Agora, deixando bem claro que isso não é um risco, os automóveis não são riscos altíssimos, são muito baixos, mas também era necessário. À medida que a gente tiver todos esses fluxos aí, hoje eu vou tomar conhecimento, eu estava fora, só pelo telefone, mas hoje nós vamos saber como é que estão essas informações do Paraguai, e assim que a gente achar que não tem nenhum risco, nós vamos levantar esse decreto. Os animais estão proibidos, e esse vai continuar por muito tempo, enquanto o Paraguai não tiver declarado que está livre novamente de aftose. Secretária, na contaminação anterior, no foco anterior, que chegou a atingir Mato Grosso do Sul, havia forte suspeita de que veio do Paraguai, certo? Essas suspeitas foram comprovadas ou não tem nada a ver? Você me fez uma pergunta difícil aqui, de risco diplomático. O seguinte, a verdade, não adianta culpar um lado ou outro. Que o vírus circulava, ali na fronteira circulava. Agora, se era do lado de lá ou de lá de cá, eu te diria que dos dois lados, ou naquela época. Né? Onde começou primeiro é igual o ovo e a galinha, não vamos saber nunca. Tá? Nós achamos que veio de lá, eles nos acusam que veio daqui, mas a verdade é que, por causa do histórico daquela região de fronteira, a OIE resolveu criar uma medida que, na época, quando nós assumimos o governador Putinelli, André Putinelli assumiu e nós começamos, e a atividade viral voltou de novo naquela região, a OIE então tomou uma medida que nós ficamos muito preocupados, porque ela era de muito difícil implementação, que foi a bendita ou maldita zona de alta vigilância. Eu acho que no início maldita, mas hoje bendita, porque é o que está nos salvando. A OIE entendeu que, pelo histórico, a cada 2, 3 anos aparecia um foco, ou do nosso lado ou da Argentina, nessa fronteira, Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia, Uruguai, lá embaixo, no Rio Grande do Sul, toda essa fronteira do Brasil, com esses países, vinha sendo recorrente o aparecimento de focos de aftose. Com essa zona de alta vigilância, que até eles não acreditavam que nós dessemos conta, eu tenho que falar pelo Mato Grosso do Sul e pelo Brasil, não sei o lado do Paraguai, que foi feito também algumas coisas e que tem nos ajudado hoje nesse momento, que foi a vacinação em massa, feita com agulha oficial. Quem fez a vacinação dessas 800, primeiro a determinação de área, onde é que era a zona de alta vigilância, 15 quilômetros da fronteira, todas as propriedades ou mais, se não tivesse uma barreira natural. Toda a vacinação, o rebanho contado, brincado, todo o rebanho teve um brinco na sua orelha, do lado brasileiro verde, do lado paraguai vermelho. Agulha oficial, o Iagro aqui fazia, lá o Senaxa fazia, e fez,
porque nós tínhamos reuniões periódicas entre os dois países, onde nós entrávamos nessa região e eles entravam na nossa para ver o que estava sendo feito. E o Paraguai fez também a lição de casa nessa linha, não posso dizer para dentro porque eu não conheço. Enfim, e outras medidas aí, árduas, de lacre de caminhão, embarque acompanhado, foi uma batalha, foi uma operação de guerra contra a aftosa nessa fronteira durante 2 anos, que nós nos liberamos somente ano passado. A sua secretaria, o governo do estado já tem no levantamento feito se esse problema do Paraguai já impactou de certa forma o mercado aqui no Brasil? Ainda não. Não, né? Não impactou. No início nós ficamos com um pouco de medo que a arroba caísse, mas como nós estamos, graças a Deus, eu tive uma boa notícia, tive uma reunião hoje às 6h30 da manhã com o pessoal do Ministério da Agricultura e o nosso pessoal do IAG, e realmente os exames feitos, a sorologia feita, enfim, o mapa sorológico da região está muito bom. Tanto é que nós nem vamos fazer a antecipação da vacina, que era uma coisa que os produtores estavam cobrando. Então, tem coisas que, se fosse preciso, nós já teríamos entrado fazendo. O calendário oficial é para novembro da vacina. Talvez, se for preciso, mas por motivos muito mais operacionais, porque hoje nós temos 2 grandes desafios. Um é cuidar para que não entrem animais do Paraguai no Brasil. Com essa fronteira enorme que nós temos, é muito complicado. Quer dizer, hoje, o Exército, ontem eu tive uma boa notícia, o secretário de Sanidade Animal do Brasil, Dr. Jardim, me ligou dizendo que o ministro da Agricultura esteve com o ministro da Defesa e está acertado que até 15 de outubro, podendo ficar mais 30 dias, se assim o Estado achar necessário. Então o Exército vai continuar lá com a Operação Boiadeiro, não mais com a Ágata 2, que era para outros fins, mas aí especificamente cuidando da não entrada de animais do Paraguai. As medidas são duras, se for pego animais vão ser abatidos, né? Eu anunciei isso há uns 4, 5 dias, uns 10, uma semana atrás. Não temos pego, mas se pegar animais paraguaios do lado de cada fronteira ou qualquer animal sem documentação vão ser abatidos. Nós estamos entrando em propriedades que nós temos essa região, que eu disse que no início foi maldita e hoje é bendita, porque toda essa região ela está levantada, georreferenciada, propriedade por propriedade. Então nós sabemos quem são as propriedades de risco, tá? Quem a gente tem certa dúvida. Então essas propriedades, a gente entra na propriedade, olha os animais, vê se tem animais. A marca Paraguai é diferente da nossa, é uma marca grandona, geralmente. Os animais, tem animais lá, muito mais animais cruzados, enfim, tem alguns indícios que dá para você saber se são animais de lá ou de cá. Nossa preocupação maior são com os pequenos produtores rurais da região, com os assentamentos, que às vezes eles não têm nem conhecimento, não fazem nem por maldade isso, mas eles têm que ter. Nós estamos agora indo aos assentamentos, a Agraer está nos ajudando nisso, fazendo reuniões. Eu fiz 5 reuniões na fronteira, onde a Agraer participou de todas, pedindo a ajuda dos funcionários para o quê? Para esclarecer. Porque quando a pessoa conhece o risco, ele tem medo, e aí não faz bobagem. Então a gente tem feito algumas coisas de esclarecimento, dizendo que um bezerrinho que vem do lado de lá, que ele troca por um porquinho, que tem muito escambo nessa região entre pequenos produtores, pode trazer aftose. E é isso que a gente está pedindo encarecidamente, que as pessoas tenham consciência e que neste momento façam tudo com maior rigor. E nós estamos vigilantes. Esse é o nosso papel. Secretária, quer dizer que diante do que o governo do Estado está fazendo, diante do que o governo federal está fazendo nessa barreira sanitária, a gente pode tranquilizar tanto produtores quanto os consumidores de Mato Grosso do Sul, quanto a um eventual, né, impacto aí pode tranquilizar, a população fica tranquila que não vai ter problema? Olha, se as coisas continuarem como estão hoje, a gente pode estar tranquilo. Eu não te diria 100% tranquilo, porque uma fronteira seria uma irresponsabilidade minha ou um otimismo excessivo. Mas eu acho que dentro de uma análise de risco que vem sendo feita e vem sendo monitorada, nós podemos ter
tranquilidade. Tanto é que nem vamos implementar a vacinação antecipada. Existe uma cobertura vacinal nesse gado da fronteira muito grande. Agora, a gente precisa que as pessoas denunciem. Todo mundo daquela região que sofreu com esse mal sabe o que isso ocasionou, o que isso trouxe para aquela região e para o nosso estado. Então, tem um mal brasileiro, ou tem um paraguaio, sei lá, só vem se o brasileiro comprar, que traga para o lado de cá, denunciem. Existe no IAGRO um disque denúncia, eu devia ter trazido o número, é um 0800, mas eu posso passar isso para vocês, para que as pessoas denunciem. E nós vamos lá verificar. Tem denúncia falsa, não interessa. Agora, o IAGRO vem fazendo um grande trabalho, a gente tem que agradecer a esses nossos funcionários que estão lá na fronteira, trabalhando, dedicados, 24 horas, várias turmas se revezando, junto com o DOF também, que tem nos ajudado muito. Aí a Secretaria de Justiça, quero agradecer ao doutor Jacine, que tem sido um grande parceiro nessa hora, sempre foi no passado e hoje continua aí, nos ajudando muito, e os produtores rurais. Se não houver o empenho dos produtores rurais em não trazer animais, né, não ficarem seduzidos por R$20, R$30, que pode dar um prejuízo de bilhões para o nosso país. Se houver essa colaboração e houver denúncia daqueles mal intencionados ou desavisados, vamos dizer assim, denunciem que nós vamos atrás e vamos verificar. Secretário, mudando de assunto, a senhora participou da comitiva do governador André Coutinho ao Chile. O que foi a agenda do governador, da caravana do governador ao Chile? O que foi tratado, o que foi resolvido, o que vem para Mato Grosso do Sul como resultado dessa viagem? Bom, o Chile é um país muito organizado, um país economicamente forte, né? E nós temos recebido muitas visitas de grupos chilenos interessados em investir no Brasil, e em especial no Mato Grosso do Sul. Existem fundos lá, famílias que se juntam, criam fundos aí de 40, 50 milhões de dólares e que estão à procura de investimentos no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Investimentos na área agrícola, investimentos na área imobiliária, investimentos florestais, que eles são muito fortes, enfim, nas áreas de interesse desses grupos. Nós tivemos uma reunião na Câmara de Comércio Brasil-Chile, mostrando o potencial do nosso estado, que o governador tem feito isso desde o seu primeiro mandato, levar o Mato Grosso do Sul a ser conhecido lá fora, né, para que essas oportunidades aconteçam. Mas vem um grupo de investidores na área imobiliária, que a princípio virão para Três Lagoas, fazendo lá vão lançar daqui a 2 ou 3 semanas, vão fazer o lançamento oficial na área imobiliária. Três Lagoas tem um déficit habitacional enorme e eles enxergaram esse nicho, essa oportunidade e vêm investir aqui no nosso estado. E aí outras coisas que ainda estão incipientes, mas que queriam saber, conhecer mais, quais são os nossos incentivos, eles não entendem tributos, porque lá é muito simples, lá existem tributos, são menores que os nossos, mas também são significativos, mas tem uma facilidade na operacionalização, é tudo pela internet, é fácil acontecer. Então nós fomos lá para mostrar, nós fomos convidados pelo embaixador, pela Embaixada Brasileira, na área de energia eles estão muito interessados também, energia limpa. Então é isso, nós fomos lá, fizemos uma apresentação do que é o nosso estado, e esse investimento que estava para acontecer, firmou-se, o governador trouxe ele na mala, e ele acontece daqui, na terceira semana de outubro, vai ser lançado um grande complexo. Eu ainda não posso dizer os detalhes, eles pediram, eles querem fazer, a própria empresa quer vir junto com o governo, mas esse empreendimento tem um diferencial muito interessante, é um negócio inovador, até um investimento que caberia até na nossa capital, porque é muito bonito, é um negócio de primeiro mundo e vai acontecer primeiramente em Três Lagoas, mas também estão prospectando para que venha para Campo Grande. Havia antes da viagem um anúncio de que o governador visitaria uma empresa de celulose lá no Sim, visitamos. Chile. E que haveria possibilidade de, inclusive, mas isso está muito difícil hoje, é uma coisa
Nós estamos trabalhando, nós queremos atrair, na verdade, na área de serrarias, uma coisa maravilhosa, uma coisa de primeiro mundo, totalmente diferente, com aproveitamento, uma eficiência, é um negócio de deixar a gente de queixo caído. Só que esse programa necessita da compra de terra. E hoje nós temos um parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, proibindo estrangeiros comprarem mais do que 5 mil hectares de terra. Isso dificulta a vinda, eles estavam prospectando o Brasil, Mato Grosso do Sul e mais outros 2 estados, e nós gostaríamos muito de ter esse investimento aqui. Mas para isso precisa a mudança desse parecer, que o governador tem capitaneado aí essa discussão junto ao governo federal. Já estivemos com o vice-presidente Michel Temer, já estivemos com o ministro Adams, lá da AGU, vamos estar com o ministro da Indústria e Comércio, o ministro Pimentel. Enfim, estamos fazendo um périplo para ver se isso abre-se algumas excepcionalidades para alguns setores que não são setores. E por que foi feito esse parecer? Com medo da China. Os chineses estavam vindo aqui comprando, como fizeram com a África, compraram a África inteira e inundaram de chineses lá para plantar e levam tudo embora. O governo brasileiro, com muita razão, não quer que isso aconteça. Tem toda a parte aí de soberania nacional. Nós não queremos que venham os chineses tomar lugar de brasileiros, produzir aqui, quer dizer, a gente servir só como barriga de aluguel e levar embora o filho. Então é isso que o Brasil não quer. Mas tem alguns setores que têm peculiaridades, são diferentes, como o caso da madeira, o caso do sucro alcooleiro, que necessitam de um pouco, de pelo menos parte do investimento. Precisa ser em terras para ter a garantia. São investimentos muito altos, são investimentos de vários milhões de dólares. Então, esses investimentos precisam dessa segurança de ter pelo menos um percentual de terra para plantar, né, que lhes garanta o fornecimento desses insumos, porque essas fábricas rodam 24 horas, 365 dias por ano. Secretária, e na área do intercâmbio turístico, o Chile é um país de grande potencial turístico, o Brasil também. Tratou-se alguma coisa nessa área? Muito. Muito interessante. A embaixada, inclusive, foi quem puxou esse assunto. Nós vamos trazer aqui, hoje eu devo conversar com a Nilde, nós vamos trazer, está recebendo aí em primeira mão essa notícia, nós vamos trazer uns periodistas, como eles chamam, jornalistas chilenos, para fazer uma visita com algumas, com algumas operadoras de turismo, para conhecer Mato Grosso do Sul, para ver se eles estão saindo muito, têm vindo para o Brasil, os chilenos, é uma rota para eles nova, e principalmente Pantanal e Bonito. Eles estão muito interessados nesse tipo de turismo, e nós vamos começar um intercâmbio com eles. Já em novembro já deve vir uma caravana aqui, fazer a primeira visita, e depois nós vamos levar operadores daqui para lá. Bem, secretária Tereza Cristina, para encerrarmos esse bate-papo de hoje, o IPEMS fez uma pesquisa de 19 a 28 de setembro de uma avaliação administrativa do governo, a qual a senhora faz parte, e 86,40% da população aprova o governo André Putinelli. Uma boa notícia nesta manhã de sexta-feira, né? Excelente, muito bom. Vocês já contaram isso para ele? Já, e o trabalho que claro, cada secretaria vem desenvolvendo, não é só o governador, mas é toda a equipe. Parabenizar, então, através da CEPROTUR, esse trabalho que vem sendo desenvolvido junto com o governo do Estado para chegar a essa aprovação de 86,40% no Estado. Muito obrigada, e vamos começar aí hoje o dia com essa boa notícia. Pois essa entrevista da nossa secretária de produção, com exclusividade ao programa Tribuna Livre, da FM Capital, da viamorena.com, na manhã desta sexta-feira. Apenas para marcar, né, que nesta sexta-feira, às 7 da noite, no Palácio Popular da Cultura, vai ter prestação de contas. O governador André Putinelli e sua equipe vão prestar contas do MS Forte, o programa de infraestrutura do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Nesses anos de duração, me parece que 3 ou 4 anos que esse programa está vigindo no estado, e com grandes investimentos. Então o governador vai fazer essa prestação de contas hoje às 7 horas da noite, lá no Palácio Popular de Cultura, no Parque dos Poderes.
Se você, né, quiser conhecer ao vivo, compareça, a entrada, você está convidado pelo governador André Putinelli e a equipe dele para prestigiar o evento. Se você não puder sair e quiser assistir, a viamorena.com vai transmitir ao vivo a partir das 7 horas da noite, tá? Então é só você ficar ligado na Via Morena para acompanhar esse grande evento da política de Mato Grosso do Sul, tá bom? Tempo esgotado, tudo que é bom dura pouco, a alegria de pobre é só no dia que mata porco. Fé em Deus, pau na mula e tchau, pica-pau. Tchau, pica-pau.